Oi pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aos nossos vídeos, respondendo dúvidas sobre o peeling Rose de Mer. Hoje a dúvida é a seguinte: meu peeling não descamou, o que aconteceu? Então, nesses casos, pessoal, nós temos na verdade duas possibilidades que eu acho que são as mais comuns que acaba acontecendo quando nós trabalhamos com o Rose de Mer e nós não obtemos uma descamação satisfatória. A primeira questão é que nós temos que lembrar que o Rose de Mer, ele é um peeling mecânico e o resultado dele está totalmente associado à forma como nós aplicamos. O peeling Rose de Mer, ele tem um timer e para que a gente consiga entender esse timer em todos os fototipos de pele, em todos os problemas que a gente tem, todos os tratamentos que nós vamos fazer, nós precisamos ter a prática. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, quando realmente o peeling descama muito pouquinho, é porque nós não chegamos no ponto de reatividade daquela pele a ponto de promover o processo inflamatório e ter um descolamento das camadas da epiderme. Então, o que eu sugiro? Sempre quando a gente não tem uma descamação, que a gente espere os 25 dias, pelo menos, para repetir a aplicação. E quando nós formos repetir essa aplicação, nós precisamos observar muito o tempo de aquecimento da pele, porque muitas vezes a pele fica vermelha, a cliente já está sentindo, mas a pele não está o suficientemente aquecida. Então, esse é digamos assim, um segredinho bem importante que vocês precisam levar em consideração, que é o aquecimento. Então, como normalmente eu ensino nos cursos, a gente faz lá em torno de 10 minutos, normalmente, o peeling, né, numa pressão média, e nós fazemos aquela oclusão. Deixamos lá os 5 minutinhos. Quando nós removemos a oclusão, nós vamos fazer uma revisão do que aconteceu. Então, eu testo a temperatura de todas as áreas da pele. Muitas vezes, numa região determinada, a gente vai ver que está um pouquinho mais branquinho. Tô dando um exemplo aqui, né? Naquela região, então a gente pode fazer mais um tempinho ali do peeling, fazer como se fosse um verdadeiro retoque mesmo. Isso vai fazer com que nós tenhamos o ponto, com que nós cheguemos assim mais perto do ponto necessário para que realmente tenha uma descamação eficiente. Gente, outra coisa que é bem importante, que nós temos que entender que existe uma questão genética também. Nem todas as peles de todas as regiões do Brasil descamam da mesma forma. O que eu observei nesses anos todos trabalhando com Rose de Mer é que algumas peles, primeiro, são mais difíceis, a gente precisa de mais tempo para que realmente elas consigam aquecer. E algumas peles da região do norte e nordeste, elas realmente têm uma descamação totalmente que a gente fica encantada, na verdade, que é como se fosse uma troca de pele mesmo, né? Parece uma cobrinha descamando e nem todo mundo vai ter essa descamação. Por exemplo, eu tenho origem alemã, eu tenho origem árabe e alemã. Eu tenho fototipo 3. Eu posso fazer o peeling mais forte que for na minha pele, eu nunca vou ter aquela pele, aquela descamação que parece que eu sou uma cobrinha trocando a pele. Isso nunca vai acontecer comigo. Como nas pessoas de regiões de São Paulo para baixo, é uma descamação mais transparente, é uma pelezinha que não escurece. Em compensação, o pessoal de Brasília, o pessoal do Belém do Pará, de Salvador, a grande maioria das pessoas tem uma miscigenação um pouco diferenciada, né? Existe uma mistura de índio, muitas vezes, e isso realmente dá aquela descamação que a gente olha e fala assim, meu Deus, fizeram Photoshop nesse negócio. Então, essas duas questões que são muito importantes a gente entender. Uma delas, realmente, é a prática, é o treino, é a gente aprender a trabalhar com o produto. E isso é só vocês praticando. Não existe fórmula mágica, não existe um protocolo que consiga resolver esse problema. E a outra questão é a questão genética, que cada pele de cada região tem uma característica específica para que realmente haja um determinado tipo de descamação. Então, o que eu posso dizer para vocês em relação a isso? A grande maioria das vezes, a gente peca um pouquinho por fazer um pouquinho fraco demais naquele determinado tipo de pele. Lembrando que quanto mais alto o fototipo, mais suave a gente tem que ter essa descamação. Então, uma descamação baixinha, uma descamação que é de farelinho, aquela descamação bem sutil,
ela é ideal, ela é perfeita para os fototipos acima de 4. Então, a gente não consegue ter aqueles resultados muito incríveis, muito visivelmente que enche os olhos, mas a gente consegue trabalhar com segurança. Então, seria isso, pessoal. Até a próxima e um beijo grande a todos.